Fala pessoal, tudo bem? Tranquilo. Eu só quero mostrar para vocês aí hoje essas três motos aí que estão aqui na garagem. Os três exemplares aí com quase três gerações, né? E uma início dos anos 80, uma 90 e uma início indo para os anos 2000, né? Nós vamos começar aqui pela XLona, tá? A XL 250R, 1983, tá? Os primeiros anos aí de lançamento aí da conhecida XLona, né? Está com o motor que chama de motor melancia, né? Pelo formato da parte de baixo aí do motor. A moto que foi refeita um tempo atrás, tá? Não dá para se dizer assim que foi uma restauração. A moto estava legal, estava boa, só o pessoal então acabou fazendo uma pintura, tá? Trocou os plásticos dela, que não adianta, isso aí ele acaba ressecando, né? Então não tem como muito você querer reutilizar para querer restaurar. Então foi substituído o paralama traseiro e as duas laterais, tá? É uma moto que foi guardada por um bom tempo, ela ficou guardada e ficou combustível dentro, tá? Então o que acontece? Que isso aí não é a primeira vez que eu vejo isso aí, que os tanques apodrecem, tá? Eu tinha uma ML que também estava muitos anos parado, e aí o que acontece? Onde fica o combustível, ela com o tempo apodrece, né? Aí foi feita a pintura dessa moto aqui, tudo certinho, foi botado outro combustível, enfim, foi feito toda uma troca de óleo, tudo, e começado a andar. Daí a pouco começou a aparecer umas bolhazinhas, né? Aí a gente foi ver depois, virou uma peneira, abriu, não adianta, né? Então isso aí, moto guardada, às vezes que é melhor deixar ou com o tanque bem cheio ou sem nada, né? Porque a gasolina vai apodrecendo, então nessa linha aí, onde ela fica, ela cria uma ferrugem e você vai ao tanque, né? Foi conseguido um tanque de uma XLona em ótimo estado de conservação, dá para dizer assim novo, dá para dizer novo, na cor branco, né? Foi feita essa pintura então aí e foi colocado aqui na moto, tá? A moto também tá funcionando tudo certo, tudo tranquilo, porém anda pouco, né, pessoal? Essas motos aí andam um pouco. O que mais usado até a CGzinha lá, que às vezes até usa mais assim, para não pro dia a dia, mas vem para garagem, vai da garagem para casa, às vezes vem, traz um carro, vai com a motinho para casa, acaba andando com a CGzinha, né? Mas aqui um belo exemplar, tá? A moto tá funcionando bem, tá inclusive assim, ó, sem vazamentos, né? Sempre brinca, né, que essas famosas aí quebra-canela, né? Quando dá os contras aqui. Essa é moto raiz, essa aqui é bem raizona, né? O que faltaria nessa moto aqui, na verdade, que ainda vai ser feito, tá? Que são coisas que eu já fiz, inclusive, então, na CB400 e até, no caso, na CGzinha lá. A questão de limpeza de parafusos, tá? Quando foi feita essa pintura, na época do motor e do chassi em si, o pessoal não se atentou a um pequeno detalhe de ou isolar os parafusos ou até desmontar alguns parafusos, no caso, né? Que eu estou me referindo a isso aqui, ó, tá? Que nem isso aqui, ó, tá? Isso aqui foi pintado junto, certo? Que nem esses parafusos aqui, isso aqui. Então, o que eu quero fazer? Eu vou desmontar um por um, eu não vou desmontar o quadro inteiro, eu simplesmente vou pegar, vou tirar esse aqui, limpo ele certinho na escova, enfim, né? Coloca de volta. Aí eu desmonto esse aqui, limpo, coloco de volta. Vai fazendo todos eles aqui, né? Então, assim, logo dá uma outra aparência para a moto, né? Então, é um troço assim bem interessante que logo faz uma diferença na estética da moto. Mas no mais é só isso aí que faltaria, digamos assim, nessa moto aqui, pessoal, tá? Moto assim bem interessante mesmo. E tá difícil hoje de ver, na verdade, essas XLonas aí desses anos aí, ela é com um carburador, né? Depois mais aí saiu as com 2 carburadores. Então essas já eram um pouquinho mais complicadas por questões de ajustes, na verdade, né? Mas nesse sentido, ó, painel assim bem inteiro, tá? Tudo bem certinho. Isso aqui na verdade tudo é original dela. Talvez essa seja a quilometragem original dela, tá? Porque essa moto aqui na verdade ela ficou muitos anos parada, tá? Guardada na verdade, certo?
E então por isso depois foi pego aqui, foi feito uma... O antigo proprietário dela pegou e fez aí essa pintura. Então volto a repetir, moto bacana, moto legal. Tem só aqueles pequenos detalhezinhos aqui que eu falei, questão de parafusos assim, né? Uma boa limpada e para destacar a cor do parafuso em si só, limpa bem, passa uma desculpa, massa 2, fica perfeito, né? Aqui então tá uma das grandes paixões que eu tenho por moto. Eu gosto de todas, mas enfim, eu tenho uma queda aí pelas 450, o que é a CB na verdade aí, com esses motores aqui eu gosto do ronco, gosto do estilo, gosto do torquezinho que elas têm. É uma moto confortável, uma moto um pouco mais encorpada também, né? Então assim, um troço assim bem diferenciado. Também já tive muitas dessas aqui, CB400, eu tive o primeiro modelo que era uma 80, então, uma sequência, tive várias aí com esses. Fiz motor de duas, tá? Uma que eu acabei, a minha primeira que eu tive na verdade foi uma 81, e época de moleque, eu tinha 18 anos, daí acelerava, às vezes exagerava um pouquinho, o motor já não estava tudo aquilo, você foi, tinha que fazer, né? A outra moto então que eu tinha que fazer o motor era a daquela 80 que eu comprei. Essa era a moto que estava acho que uns 15 anos para 16 anos encostado num canto, uma moto toda original. A gente fez funcionar, fui dar as primeiras voltas com ela assim bem devagar, tudo com calma. Mas não adianta, onde tinha uma junta começou a vazar óleo, então a gente teve que acabar abrir todo o motor, então foi feito tudo certinho e a moto virou assim um espetáculo. Essa moto eu ia gostar de ter hoje aqui, ela é 1980, a primeira CB400 que saiu com motorzinho japonês, com paralama cromado na frente, né? Então, uma baita moto, espelho cromado, original Honda, tudo certinho, né? Uma baita moto. Mas enfim, né? Então tô aí hoje com essa DX 1990, tá? Foi adquirida há pouco, então essa na verdade ainda está em fase de alguns ajustes. Já fiz algumas coisinhas nela, já mudou bastante a moto, bastante mesmo, né? Então essa que é a moto ainda que eu vou lapidando ela devagarzinho, vai ficar bem bacana, né? Porque hoje está difícil até você conseguir encontrar uma CB400, 450 aí que não esteja assim em estado assim razoável, né? E essa aqui me surpreendeu positivamente, desde a questão de chassi, de alinhamento, até a própria parte elétrica, é uma coisa que eu cuido muito assim e gosto que esteja tudo certinho, né? O painel também assim, tudo certinho. Ela está hoje marcando aqui 74 mil quilômetros. Eu acredito que deva ter virado até, quem sabe, 2 vezes, não sei. Mas assim, ó, pelo estilo da estética do alinhamento de chassi, a estrutura, a parte de fiação, assim, eu acredito que ele vai ter talvez, que essa quilometragem não é original dela, sem sombra de dúvida não é, mas eu acredito que deva ter virado uma vez. Pela estação assim que a moto se encontra, acredito que seja mais ou menos nessa linha aí, né? Mas é um troço muito gostoso de andar. É fantástico. Não adianta, eu sou fã da 450. Cada um tem às vezes a sua, até pelo fato de ser minha primeira moto que tive era uma RDZ 125, tá? Ela era uma 83, 84. As primeiras RDZ que saíram da Yamaha, elas eram 125 CV. CV, cilindrada, me perdoe. Cilindradas, tá? Depois entrou a 135 RDZ, né? Então eu comprei a moto, na verdade, pela cor, pessoal. Eu comprei a moto pela cor, eu nem sabia andar de moto. Era um pouquinho mais claro que o da 450 aqui. E eu vi a moto assim e me apaixonei por ela, eu nem sabia andar de moto, pessoal. Nem sabia, eu tinha 17 anos, nem habilitação não tinha. Então aí, na verdade, comprei a moto, o meu chefe me levou ela até perto um lugar fora da cidade aqui. E aí ele me explicou um pouquinho, pessoal, eu subi na moto e fui embora, sem capacete, sem carteira, sem nada, pensa num... A gente era sortudo, né, porque meio louco junto, né? E então, e aprendi a daquele jeito. Aí a minha segunda moto foi uma CB400, ano 81, tá? E com a RDZ, naquela vez, como eu aprendi a andar nela, eu botei um foquinho, na época tinha tal do Foca 2000, né? Então, motorzinho bem afinadinho, que essas motos andam. Aí eu na minha cabeça achei que com a CB400 eu podia fazer isso e até mais. Aí eu explodi o motor dela, literalmente, né? Mas como eu digo, então eu tenho toda uma história desde lá da minha adolescência e juventude, digamos assim, com CB. Então eu acabei criando assim
um certo fascínio por essas motos aí, né? Então aqui na verdade tá a CGzinha 125, uma Titan 1999, pessoal, tá? Essa aqui é uma moto na verdade que foi tirada zero aqui na minha cidade de Santo Cristo, tá? Essa moto aqui na verdade era de um amigo meu, que ele, se não me engano, é o terceiro dono dessa moto, tá? Se não me, até onde a gente conseguiu chegar. E ele teve essa moto e ele ficou com ela agora um tempo guardada lá para ele, né? Aí esses tempos atrás ele falou assim, André, quero vender a moto, eu não tô andando, enfim. Aí ficou naquela história, compra, não compra, compra, não compra. O que na verdade aconteceu assim, ó. Essa moto me chamou a atenção pelo fato do que, pessoal, essa moto ela é uma 1999 e ela é original de fábrica, a não ser o escapamento que já foi substituído, tá? E as rodas e os raios. Isso foi substituído, mas no mais, pessoal, pintura, tudo que vocês estão vendo aqui é de fábrica, pessoal, tá? De fábrica, faróis, piscas, tudo com os emblemas Honda, paralama original. Nunca foi repintado, nada, pessoal. Ela tem marcas do tempo? Tem, pessoal, tem. Ó, manetes aqui, são originais dela ainda. Tem aqui o adesivo ainda que vinha de fábrica. Então assim, o que acontece? Marcas de tempo e de uso. Tem algumas marquinhas aqui. Aqui eu coloquei isso aqui, que o banco com o tempo encostou aqui, dessas marcas aqui, né? O painel dela é original. Ela tá marcando 54.924. Pessoal, essa é a quilometragem da moto. Essa aqui é certo que essa é a quilometragem dela. Manetezinha aqui também original, espelho original, banco original. Aqui dá para ver tem alguns desgastezinhos já, né? Mas assim, ó, todas ele aqui com as embleminhas Honda. A chave de ignição é Honda. A chave, na verdade, funciona o cilindro aqui, o do tanque e o daqui da trava do capacete, tá? Tá tudo na mesma chave ainda. Aqui ainda tem o adesivo também da protetor de corrente, tá? Original. Aqui na verdade assim, não foi comprado adesivinho nenhum e colocado. Pessoal, essa moto aqui ela é de fábrica, tá? Como eu falei, só no escapamento não é as olhos raios, o resto tudo é dela mesmo. Tem um adesivo aqui ainda, tá? Esse também, ainda sinaleira também, original Honda. E assim, ó, muito firmezinha para andar, muito quietinha para andar. Então assim, foi moto que foi muito bem cuidada. Como eu falei, tem marquinhas de uso, tem, mas eu vou acabar não mexendo, pessoal, eu vou deixar ela assim. Aqui tá o adesivinho do 99. Aqui em cima tem uma descrição, acho não, que é coisa que fazem lá na fábrica, né? Então assim, ó, é um espetáculo de moto. Essas presilhas aqui, na verdade, ó, são todas originais. Nunca foi mexido em nenhum, certo? Então assim, ó, pessoal, a motinha bem interessante mesmo. Até esses tempos eu fiz um anúncio dela. Mas assim, ó, ela é uma sobrevivente, pessoal. Isso aqui não é todo dia que você vai encontrar. Então, não sei se eu vou vender. Acho que eu vou acabar deixando ela aqui mesmo. Que eu digo, eu dou meus piquezinhos com ela. Vou daqui da garagem, vou para casa. Da garagem vai para casa. Às vezes eu venho buscar um carro, daí eu deixo ela num cantinho, vou, né? Não consome praticamente nada. Isso aí anda com cheiro, né? Então acho que eu vou acabar deixando ela aí. Mas isso aí, essa aqui então tem alguns ajustezinhos para fazer. Na verdade assim, as três então assim, o que eu pegaria para ela? Tentar achar um escapamento original Honda. Aí ia ficar assim, perfeita, né pessoal? Assim ia estar Mas enfim, eu acabei ainda na verdade indo muito atrás para ver se eu consigo ou não consigo, mas acredito que não vai ser conseguido, ia ser bem difícil. Aí eu acho mais bonito os escapamentos da Fortuna, que eles ficam um pouquinho mais perto do original. Tanto é que essa aqui tem os Fortuna, mas eu comprei um outro par, porque esse aqui já tem alguns desgastezinhos aqui, né? E tem, na verdade, não é nem pelo desgaste, vai ter uma amassada aqui. Esse não me agrada nem um pouco. Desculpa. Por isso eu comprei um par de ponteiras novas e vou substituir. Então não é que sempre a gente tem alguma coisinha para mexer e para alterar. Essa aqui, então, como eu falei para vocês, limpeza de parafuso e tal, né? Tá bem, pessoal? Esse aqui é um vídeo, então, de hoje que eu fiz aqui, que é sobre as três motocas aqui, as três Hondas aí, tá? Tá talvez pintando aí uma DT 200, tá? Vamos ver se vai dar certo ou não. E aí, quando vai ter aqui uns dias, vai ter mais uma motoquinha aí pra gente fazer um vídeo pra vocês aí, porque eu gosto dos tempos também. A minha primeira moto foi 2 tempos.
Tive muita dois tempos. Tive inclusive a D350, uma 92, a última que saiu. Tive também. Ô, motão, eu tinha uma CBR 1000 RR na garagem. E sábados de tarde eu ia para os nossos amigos, a gente ia dar um rolê de moto, adivinha com qual moto eu ia? Eu ia com a 350 e deixava a 1000 parada em casa. Eles não queriam acreditar, mas quando a gente gosta de coisa mais antiga é diferente. Mas beleza, pessoal, é isso aí. Um forte abraço a todos aí, valeu.